O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Olá e bem-vindos ao Por Trás da Máscara, edição 26. Eu sou o Marcelo e estou com o Vitor, do outro lado da linha. E aí, Vitor? Opa, estou praticamente rebutado e pronto para recomeçar. O Fiora Man não vai aparecer de novo, porque ele fica colocando prioridades na frente do episódio. Diz ele agora que tem aniversário da filha dele. Eu não sei, não, cara. O cara não é nem casado. Como é que pode ser? Não é nem casado, né? Putz, agora essa piada não vale, hein, cara. Fiora que foi literalmente rebutado, né? Bom, nós ficamos um tempo sem gravar aí, acho que 3 semanas, porque primeiro o Márcio mudou, depois eu mudei, depois o Vitor rebutou e estava na hora de sair outro episódio, né? Não, o Márcio rebutou, eu não. Vamos começar então com uma notícia que eu comi bronha na notícia, na edição 25, cara. Eu esqueci completamente. Bronha. Que isso, cara? Você não conhece? Comeu o quê? Você nunca ouviu falar a expressão comi bronha? Aqui no Rio, bronha significa outra coisa. Ai, meu Deus. O que significa bronha no Rio de Janeiro? Bronha aqui é aquilo que você faz quando você precisa aliviar a tensão sozinho. Aí você acha uma bronha. Tá, então comi barriga? Aqui no Rio, bronha é outra história, mano. Comi barriga, então? É melhor. Tá bom. Melhor. Ok. Então eu comi bacon aqui. Eu tava comendo bacon e esquecemos de comentar. Eu não sei se isso foi pro ar, eu comentei que eu disse assim, cara, tá faltando a notícia. Tinha uma notícia que eu tinha separado aqui e não tá aqui. Cadê a notícia? É o beijo do Super-Homem com a Mulher Maravilha, que eu vou te contar uma coisa. Isso era pra acontecer desde o reboot do John Byrne. Eu não sei se você lembra, mas o John Byrne, ele quis estabelecer que digamos assim, o par romântico do Super-Homem era a Mulher Maravilha. E fazia todo sentido, né? O Super-Homem, nos gibis do John Byrne, no começo, que foi logo depois da crise teve tanta crise, a primeira crise das Infinitas Terras, né? Infinitas Terras. Que ele fez o Super-Homem sonhar, sabe? Ter sonho com a Mulher Maravilha. Porque assim, a Mulher Maravilha, na pós-crise, ela aparece depois, né? Até que ela não faz parte da Liga da Justiça original. No universo ela chega como embaixadora, não é essa? Exatamente. É essa a versão dela, né? Isso. Ela vem como embaixadora de Temícera. Isso. E o Super-Homem sonha com ela e fica meio assim, nossa, mas ele é meu pai perfeito. Ele quis fazer isso, depois a editora abandonou porque quis trazer a Lois Lane pro negócio. Mas era pra ter sido isso, né? E dessa vez... Cara, as editoras, elas têm um medo de mudar o status quo do personagem, né? Como aconteceu agora com o Homem-Aranha. Vamos voltar ao Homem-Aranha como era... Eu não sei se é saudosismo, eu não sei o que é, mas eles têm esse receio, é normal, né? Eu acho que assim, se eles vão mudando o personagem demais, descobrem que não tá dando certo, que às vezes dá certo pra caramba, mas eles vão mudando o personagem demais, descobrem que não dá certo, aí eles ficam sem ideia. E o que você faz quando você tá triste, deprimido? Você pega suas fotos de quando você era criança, adolescente, olha só como a vida era mais inocente, olha só aqui. Então você volta... É verdade. Então, acho que é se isso. eu voltasse naquela época, e aí eles podem voltar, né? Ponto. Pois é. Então, não tem Lois Lane, então, não? Tem a Lois Lane. A questão é a seguinte, isso foi uma decisão editorial que eu achei corajosa, que foi o seguinte, alguns autores estão defendendo que se é um reboot, vamos rebutar de verdade, entendeu? O Super-Homem voltou a aparecer em Metrópolis, eles recontaram as histórias do começo da carreira dele e as coisas podem ter acontecido completamente diferente. Então é mais ou menos isso isso foi a Liga, né? O Geoff Johns, não é isso? Não, quem tá na Liga é o... na Liga? Eu não sei quem tá na Liga. Eu esqueci o nome dele, cara. Meu pai. Como diria o Marcos, vamos perguntar o Fiorito fala dele cada 10 minutos, tá falando do cara. Grant Morrison. Nem isso, Grant Morrison. Então, alguns estão assumindo assim, as coisas começaram de novo. Então, vamos deixar as coisas começarem de novo. É um reboot, vamos levar do zero e ver para onde as coisas vão dar. E acabou que as coisas deram para ir. A Mulher Maravilha dando, quer dizer...
as coisas acabaram culminando nessa questão do Super-Homem com a Mulher Maravilha, eles se dando um pega. E meio que dando a entender de que eles já estavam aí há um tempo, só que agora é que a coisa tá meio que vindo a público, né? Que eles estão se revelando e tal. Ah, entendi. E aí então... a ideia do cara é essa. Nesse novo reboot, o Super-Homem teve a queda, ainda tem aquela nem sei se ainda tem, né? Mas até a parte que eu li, porque eu ainda não tô dos 52 títulos, eu não me inteirei de todos ainda, tá no volume 12, né? Agora ele teve a queda lá pela Lois Lane, né? Mas de repente ela não teve o desfecho que teve das outras vezes, entendeu? A Lois Lane arruma o cara lá e pronto, vamos embora. Beleza. E assim, desculpa. Mas assim, é difícil imaginar um cara cuja carne não se dobra nem pra ser arranhado, né, maluco? Com uma mulher normal, né, cara? Vamos convir isso aí. Tá certo que eu tô levando a minha imaginação do universo extremos, mas, pô... porque tem aquela história que o Super-Homem ele tem que se segurar, né? O tempo todo ele tá se contendo, porque o universo, como tem naquele desenho da Liga da Justiça, que é muito bom quando ele dá porrada no Darkseid, ele vive num mundo feito de papelão, né? Agora, então ele tem que ter um controle muscular o tempo todo pra não ficar nervoso, não tomar um susto e não destruir o andar, o apartamento. Mas aí você pensa assim... Aí você... Tá mesmo. O quê? Ele me rasga no meio, ele rasga mesmo. Pô. Pois é, então, imagina, eu acho que uma gozada dele atinge escape velocity, né, cara? Sai pela São coisas que a gente não fica até imaginando, né, mas que a gente precisa pensar. Eu acho que a Martha Kent descobriu que o Clark estava na puberdade quando ele destruiu a parede da cozinha com uma gozada. Não? Quando o banheiro ganhou outra janela, né? Aí descobriu. Meu filho está adolescente. Ai, peraí que agora a porcaria do site resolveu que não vai carregar mais. Peraí. Isso é só uma parte. Quem escreve ali é mesmo o Geoff Johns. Né? É ele mesmo. Então vamos para as notícias mais independentes e alternativas. Depois a gente volta para os Big Two. Como não podia deixar de ser, nós temos uma notícia que envolve o Alan Moore, né, cara? Então... Sim. O Alan Moore se juntou com o... Tipo assim, a relação do cara, o Malcolm McLaren, que ele é produtor de Sex Pistols, mas todo mundo fala assim, pelo Alan Moore e Sex Pistols. Tá bom. O Sex Pistols não existe desde 1970 e poucos, mas enfim. Quer dizer, ele... Existe, né? O Sex Pistols encerrou a carreira, aí depois voltou em 93, aí encerrou de novo. Tipo assim, quando o dinheiro tá acabando, eles voltam. É sempre assim. Acabou o dinheiro da cocaína, vamos gravar um novo álbum. Enfim, juntou o Malcolm McLaren, que é produtor dos Sex Pistols, com o Alan Moore pra lançar uma graphic novel, né, pela Avatar Press, que estão recontando a história da Bela e a Fera num futuro distópico. Como é que você falou? O futuro... O futuro da Barbie. O futuro da Barbie, isso mesmo, que a moda é tudo que importa. É um futuro meio da ditadura da moda, né? Exatamente. Assim. Então é basicamente isso. Era pra ter... Eu não entendi uma coisa. Isso era pra virar um filme, ia virar um filme e não vai mais, alguém simplesmente só fez um roteiro e tá tentando vender. Tem uma história de que isso poderia, talvez, quem sabe, quase virar um filme ou não. Tudo que envolve o Alan Moore, ele ganha proporções de mídia épicas, né? Uhum. E envolve os fãzinhos do Alan Moore, e aqueles que têm problemas com ele, e aqueles que simplesmente estão ali para falar das histórias em quadrinhos. Mas, efetivamente, você fala o nome do Alan Moore, você está falando de algo grande na indústria dos quadrinhos, né? Uhum. Ponto. Então, isso sempre gera muito burburinho de ele está escrevendo porque, na verdade, vai ser um selo novo. Tudo que ele vai escrever ou é um filme, ou é um selo novo, ou é uma graphic novel de capa dura para Marvel e encomendada diretamente do Stan Lee, sabe? Tudo que envolve o Alan Moore acaba tomando essas proporções meio épicas e, no fim, às vezes nem chega ao final,
às vezes não é nem verdade, e às vezes é só uma história que ele está fazendo e ponto final. Né? Uhum. Hollywood gosta de sondar os roteiros, os quadrinhos do Alan Moore para tirar inspiração de filme, né? Mais de um livro dele já viu o filme, e obviamente, claro, né? Ele pega o dinheiro, ele enfia o dinheiro no bolso e sai reclamando, que é uma bosta, porque estragaram minha história. Não vendo mais, né? Não vende então, meu amigo. Pô. Bom, Avengers... não, essa não pode, porque é mainstream. Deixa eu fechar essa aqui agora. Essa aqui a gente já falou, fecho. Essa aqui a gente já falou, eu fecho. Vamos direto no Alan Moore, então, e falar do Before Watchmen? Ok, então vamos falar do Before Watchmen. Depois a gente volta para as alternativas, depois tem algumas notícias dos Big Two. O Before Watchmen anunciaram, né? A DC anunciou a nova minissérie que é o Moloch the Magician. E, eu não lembro desse cara nas histórias dos Watchmen, não. Quem que é ele? Não lembro. Ele é um vilão, na verdade. Moloch é aquele que morre de câncer. Na verdade, ele é morto, né? Mas ele tá morrendo de câncer. Ou eu não lembro se, na verdade, o grande vilão mesmo, que, cara, hoje eu tô difícil de lembrar nome, hein? Ozymandias, ele fez ele pensar que estava com câncer, alguma coisa desse tipo, mas ele efetivamente está pensando que está com câncer e ele se mata ou é assassinado. Ele é aquele vilão branquinho, de orelha pontuda, você não está lembrando? O Rorschach entra na casa dele. Sim. Uma vez e ele conta que o comediante esteve na casa dele, conversou com ele, sentou lá na beirada da cama. Sim, lembro. Uhum. Então, ele tem algumas peculiaridades, né? Porque ele é meio que o vilão, que não é o vilão da história, mas é o vilão mais importante contado ali em Watchmen, porque todos lembravam dele e ele tem um papel importante nessa trama. E, se eu não me engano, ele é gay. E acho que é isso. Então, Before Watchmen está aproveitando o sucesso geral, porque, cara, as histórias são muito bacanas, muito bacanas. Vou te falar. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o pessoal fazendo de Alan Moore vai ficar bolado, mas algumas eu tô curtindo até mais do que o original, sabe? Tô curtindo, talvez pela época, né? Porque o original foi escrito há muito tempo, então eu tenho que estar naquele clima daquela época para poder curtir, né? Mas, cara, as histórias estão muito boas, muito boas. E eu não sei se tem prazo para acabar, mas de repente eles já estão pensando nisso, né? Para onde a gente vai tentar puxar esse sucesso um pouquinho mais, né? E acho que é daí que vem esse Moloch. O Moloch the Mystic, não é Moloch the Magician. O Moloch the Mystic já é a 8ª minissérie. E tem umas que já estão assim, tem umas que já estão no número 7 já, né? O Moloch ele já apareceu na minissérie do Comediante e na minissérie do Ozymandias, né? O Comediante eu li a primeira revista. O Ozymandias, acho que eu li 2. Eu tô assim, como eu te falei antes, eu não tô atualizado com as últimas revistas do Before Watchmen. Eu tô lendo entre um quadrinho e outro. Então eu tô lendo 952, tô lendo Before Watchmen, tô começando a me integrar do Marvel de novo, e aí tá meio difícil, né? Eu vou lá, venho aqui, vou lendo um pouquinho. A do Comediante, cara, a do Comediante é demais, cara, é muito legal. É uma história em que, no fundo, não aconteceu nada. Ele tá mostrando, por exemplo, o envolvimento dele com os Kennedy, com a família Kennedy e tal, o relacionamento deles. A história não aconteceu nada, cara, e você fica preso, lendo. É muito legal, muito legal. Pode ser que o Moloch the Mystic seja a última mesmo, cara, porque já saiu, acho que de todo mundo. Aí a DC tá falando que no começo de 2013 vai ter, uma revista que fecha, que é Before Watchmen Epilogue. Então, talvez Moloch the Mystic seja a última. Talvez, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez, se vender bastante, talvez eles falam Before Watchmen. Eles podem fazer After Watchmen. After Watchmen já teve aquele Watchmen 2 no negócio desse? Não sei. Mas eles também depois podem fazer o During Watchmen. É verdade. Pode fazer um assim, Not Watchmen, Almost Watchmen. Dá pra fazer várias coisas. Formerly known as Watchmen. Verdade. Deixa eu pegar 2 notícias mais alternativinhas, assim. Uma é da IDW, que faz os
excelentes gibis do Dungeons and Dragons. Mas a IDW também lança umas coisas boas, assim. Você já ouviu falar de uma minissérie? Eu não li, cara. Hã? É ruim o gibi de ver? É ruim o gibi? Nossa, velho. Nossa, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Depois que o Márcio falou, ó, não leia que é muito ruim. Eu caí na besteira e fui lá e li. Gastei dinheiro com essa porra. Não faça isso, cara. Pelo menos agora não foi culpa nossa. Não, é verdade. Não, mas eu gastei, comprou o volume 1 só do D&D. É tipo assim, sabe, o gibi tá atrasado 10 anos. Sim. Então não dá. Tá, enfim, parece que eles fizeram e guardaram por 10 anos e estão lançando agora. Então tá, atrasado que deveria ter saído 10 anos atrás, seria um sucesso, aí. O gibi hoje em dia tá mais, sei lá, não sei se é o leitor que tá mais exigente ou se é a qualidade. Lembra aquela época em que tava uma porcaria? Que final dos anos 90, começo dos anos 2000, assim, que tava tudo muito ruim, né? Então, naquela época, assim, eu não gostei. A arte tem seus problemas. Eu não lembro o nome do desenhista, ele não é muito bom com perspectiva, não sabe? Mas, enfim. É uma história assim, não é ruim. A história é completamente descartável, assim, sabe? Tipo, você acaba de ler e fala e não fica com vontade de ler a segunda, porque não te chamou a atenção, entendeu? Tipo, é a mesma coisa de você ouvir alguém te contando a história, tipo assim, vou te contar a história que aconteceu no meu jogo de D&D semana passada, sabe? Não é interessante. Mas enfim, não estamos falando sobre isso. Um dia a gente podia fazer umas resenhas, assim, o que você andou lendo, né? E dar umas notas. A gente podia fazer, hein, cara, quando o Márcio voltar. Uma coisa assim, tipo, é verdade, um Drops, por trás da máscara Drops. A gente pode fazer. Eu tô lendo... Eu parei com o Batman, né, porque eu vou esperar baixar pro 99, o número 8, pra eu poder comprar. Aquele esquema. Eu tô lendo o... Cyber Force, no volume 4, não estou gostando. Volume 4 volume 3. Enfim, é de alguns anos atrás, não estou gostando. Mas eu tô lendo Hunter Killer, Cyber Force Hunter Killer, e esse eu tô gostando. A gente pode... Tá maneiro. Hã? Esse tá maneiro. Esse tá maneiro. É o tipo de história que me fez gostar... as histórias que me fez gostar da DC na época, assim, sabe? Não desgringolou. Porque, assim, Cyber Force é os X-Men do Mark Silvestre, né, cara? Então, mas enfim, vamos lá. Lock and Key. É uma série de... tipo assim, é uma série de minisséries que foi desenvolvida pelo um cara chamado Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Nossa, que branco. É o filho do Stephen King. Cara, eu ouvi falar dessa série. Eu ouvi falar disso aí. É ilustrada pelo Gabriel Rodrigues. Mas já tá saindo agora isso? Já tá saindo essa série, isso? Vai sair o último número, que é assim, acho que são arcos fechados de história, né? Então vai ter o Lock and Key Omega, que vai ser a última, vão ser 7 edições, que começa em novembro agora, novembro sai a primeira edição, e vai encerrar, né, a história do Lock and Key. Não é uma série que continua para sempre, não, né? Essa é a última história contada dos detetives. Como é que chama o detetive? Poirot, não é isso? Hã? É do Poirot? Não, são detetives chamados, um chama Tyler, o outro chama Kinsey e o outro chama-se Old Locke, né? Que o Lock and Key é com CKI, que é nome de gente, né? Que eles são investigadores do paranormal. Assim, o primeiro gibi saiu em 2008, chamava Welcome to Lovecraft, que a história se passa numa cidade chamada Lovecraft, em Massachusetts. E que eles vão investigar um assassinato e tal, e descobre o mundo do paranormal. Ou seja, tem um climazinho de referência com outros elementos da cultura pop, da cultura meio de terror, meio de suspense e tal, é isso? Eu nunca li Joe Hill. Eu já li vários Stephen King. Também em novembro vai sair isso pela Vertigo, que vai sair uma reedição de todas as edições do Spaceman com capa dura. Spaceman é quadrinho de autor, né? Como é que chama? Quadrinho autoral, né? Do Brian Azzarello e do Eduardo Rizzo. Eu não sei se é autoral ou se é independente, né? Eu acho que é autoral, saindo pela Vertigo. Ele parece que é da mesma... ele mesmo. É da mesma dupla que é o Brian Azzarello e o Eduardo Rizzo, né? Que é a dupla que fez 100 Balas, que essa sim é uma história memorável, um quadrinho imperdível para todo mundo, com mais de 16 anos. Spaceman, como eu falei antes, quando a gente estava comentando sobre as notícias, eu não cheguei a ler. Eu sei que saiu na Vertigo aqui no Brasil, está saindo agora, na verdade. Se você for na banca, na Vertigo, vai ter o primeiro volume de Spaceman.
E a notícia aí é porque eles vão lançar esse encadernado, né, de capa dura e tal, não é isso? Porque o Spaceman, ele saiu em 9 edições, mais uma... Como é que fala? Tipo um prequel, né? Como é que fala? O volume 0, né? A história de origem, sempre tem, né? Prequel. Prequela. Então, a prequela. Então vai juntar... Você sabe que não existe tradução, né, de prequel. Não existe em português. Você tem... sequel não é sequela também, cara. Como é que chama? Continuação, né? Sequela é outra coisa. Na verdade, parece que em português de Portugal, sequela é sequência mesmo. Do sequela no Brasil a gente acaba falando, tipo consequência, né? E no Brasil a gente usa só pra quando a pessoa tem AVC. É verdade. Bom, são 244 páginas, vai sair em novembro. Tem aquele lance, você pode comprar direto da editora uma semana antes dela chegar nas lojas. Eu adoro quando eu leio essas notícias, porque a revista will hit the stores em November 13th. Eu tenho a impressão de que a revista vai cair assim, pá! Vai cair, né? Os caras vão passar de avião e largar lá em cima. É exatamente isso que eu imagino. Will hit the store. Tá bom, já que a gente falou de Vertigo, vamos lá pros grandes agora. A DC colocou o Geoff Johns e o David Finch para fazer Liga da Justiça América, né? E uma mistureba. Agora eles estão tentando fingir que o universo Wildstorm nunca não foi o universo DC, né, cara? Eles estão forçando a barra para misturar a galera. Então nós temos agora eles têm essa chance, né? Porque assim, imaginando que eles falaram, cara, demos reboot aqui, né? Então isso sempre foi assim. É meio que foi a oportunidade deles de fazer isso de verdade. Cara, mas é muito estranho. Não é como que nem a Marvel. A Marvel de vez em quando pegava algum personagem ou outro da Malibu Comics e trazia pro selo Marvel. Pegava a personagem da Marvel, por exemplo, o Cavaleiro... Como é que chama aquele... Cavaleiro Negro, que era vilão dos Vingadores, depois virou membro dos Vingadores. Ele foi pro universo Malibu, né? Aí teve um tempo, até mesmo a Marvel teve um tempo que ela aceitou o universo Malibu como sendo um universo paralelo, né? Que o universo paralelo que um tinha conhecimento do outro. Mas sempre foi assim, o Malibu era um selinho pequenininho assim da Marvel, né, cara? E às vezes você viu um personagem assim, você não sabia que era do selo Malibu, você nem se importava. Mas é que o universo Wildstorm, tipo assim, são dois universos fortes, né, cara? Wildstorm e a DC eram duas coisas fortes. É tão estranho ver os dois juntos, cara. Tipo, Ajax no Stormwatch. Hã? É verdade, né? Mas vai continuar. É verdade, ele dá um choque maior, assim, né? Porque tudo foi sempre tratado mesmo, como você falou, tudo foi sempre tratado como coisas independentes de verdade. Uhum. Verdade. O David Finch era o cara que desenhou os Novos Vingadores, não é? No começo? David Finch é o dos Supremos, do Ultimates. Tá, certo. Mas eu acho que ele desenhou os Vingadores quando eu tava lendo também. Quando eu não lembro quem era. Bom, os Novos Vingadores não lembro. E a única coisa que eu sei desse Liga de Justiça América, a DC não consegue não fazer Justice League America, né? De tempos em tempos eles tentam derrubar o América, fazer só Justice League, né? Mas eles não dão conta, eles têm que fazer, né? O problema não é o Justice League America. O que eu acho que funcionaria numa Justice League America é se você tivesse heróis mais urbanos mesmo, voltados para esse tipo de atividade urbana, porque é a única coisa que justificaria, porque você vai falar, eu tenho a Liga da Justiça que cuida de ameaças grandes demais para qualquer um, entendeu? Então, para que eu tenho uma Liga da Justiça na América? Só se for para cuidar das coisas ali de dentro, né? Então, se eles tivessem esse caráter mais urbano mesmo, e até acho que eles tentaram pegar isso aí um pouco nessa formação, porque você vai ver lá quem é que tá lá. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, vou ver se eu achei mais. Mas eu sei que tem o Arqueiro Verde, a Mulher Gato, não é isso? A Katana. Gavião Arqueiro, que viagem. É o Mulher Gato, a Katana... Gavião Arqueiro não, Arqueiro... Eu misturei o Gavião Negro com o Arqueiro Verde, entendeu? A Katana, Mulher Gato, quem mais? Tô abrindo aqui. Tem um monte que eu não conheço. Tem um cara do Team 7, tem a Gladiadora, o Ajax é o líder. Ajax, aí tem o Gavião Negro, tem a... Tá faltando alguém, Tem o Lanterna Verde, é isso? Tem o Lanterna Verde, lembra que aquele Lanterna Verde que a gente estava criticando, que era o Lanterna Verde mano? Então, nós quase acertamos. Ele não é mano, ele é muçulmano. Ah, cara, eu sei qual é. É verdade, o muçulmano.
É pra dar uma... E aí tem quem mais? O Hitman? Nossa, eu não sei. O homem tirinho, homem tiro, não sei quem é. Deve estar escrito em algum lugar aqui. Bom, enfim, é isso. O problema pra mim não é o JLA, né? Não é a Justiça América. É o que sempre acontece depois. Liga de Justiça Europa, Liga de Justiça África, Liga de Justiça Antártica. Caramba, cara. Vamos esperar pra ver se vai ser bom ou se vai ser um daqui. Eu tenho a lista aqui, ó. Só que a gente vai continuar sem conhecer. Steve Trevor, Catwoman, Green Arrow, Arab American Green Lantern, o tal do Bass, Hawkman, que é o Gavião Negro, Katana, Martian Manhunter é o Ajax, Stargirl. Stargirl, você falou que é gladiadora aqui, eu não sei o nome dela no Brasil. Eu acho que é gladiadora, não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Vibe deve ser o cara que toca música, sei lá. O homem rave. Ele faz a trilha sonora durante os combates. Enquanto os outros lutam, ele faz a trilha sonora. Bom, é isso aí. Vamos para 3 notícias da Marvel para encerrar, então. A primeira é que a VX se encerrou vendendo pra cacete, assim, vendeu mais de 100... deu quase 100... Não, até o fechamento dessa edição, tinha fechado com quase 170 mil cópias. Isso não chega nem perto das 300 mil cópias do The Walking Dead, né? Mas, enfim, pra Marvel, é um nível bom de venda pra Marvel, né? Pô, cara, se a gente no Brasil tivesse uns 30% dessa venda, né, num título, imagina, né? A gente teria um mercado de quadrinho completamente diferente. E nós vamos dar um spoiler aqui, que eu adorei isso. Então, ouvinte que não quiser ouvir porque assim, o Vitor me contou que alguém morre no final do AVX. Aí ele virou, eu falei assim, quem morre. Ele me disse assim, mas você quer saber mesmo? Eu falei, eu quero. Aí ele me fala uma pessoa que morre aqui, eu falei, de novo? Então assim, isso não é spoiler, né, cara? Então, nós não pode vamos falar, não? Não vamos dizer. Mas assim, ouvintes, quem morre no AVX é um cara que já morreu uma dúzia de vezes. Então não se preocupem, ele vai voltar. Um dos poderes dele, na verdade, é voltar. Não é esse poder que vocês acham que ele é. E quer saber? Eu acho que ele... não, eu não posso falar, senão eu vou contar quem é. Deixa pra lá. Deixa pra quando passar uns 2 meses, assim. Quando você é no Brasil, tá? Se você pudesse ler mente, você ia saber quem era. Pois é. E ele sempre volta andando, né? Ele sempre vem caminhando do túmulo. Bom, mas sempre volta andando, é verdade. Não é voando, verdade? Não é... Toda vez. Não é espírito, ele sempre volta andando. Toda vez, cara, toda vez. Bom, quando saiu no Brasil, a gente conta. Quando sair no Brasil, já não pode, não é spoiler mais. Porque falta tempo pra sair no Brasil ainda. Agora tá saindo o Fear Itself. Tá começando agora, se eu não me engano. Porra. Bom, então o que é? Um ano de atraso, então? Por aí, cara. Por aí, eu não sei quanto tempo, mas parece que eu li Fear Itself faz muitos anos já. Há muito tempo, cara. É muito defasado isso, né, cara? É muito difícil acompanhar no Brasil, muito difícil. Antes a internet era um pouco mais fácil, porque você não tinha controle disso, né? Você não sabia. Agora, por exemplo, eu sei sobre o A vs X e, cara, eu quero ler, cara. Eu quero ver Vingadores contra X-Men, eu tenho que ler isso, cara. Eu vou esperar 1 ano pra ler aqui? Eu não vou, né? Eu não vou. Você também não esperaria. Se você tivesse essa vontade toda, o que você ia fazer? Eu comprava sim. Esse é o tipo de coisa que vale os R$3,99 no Comixology pra ler, cara. É verdade. Né? E aí você vai esperar 1 ano? Não vai. Não vou comprar, vou ler, pô. Já li. E os novos Vingadores, né? O gibi que vai chamar só Avengers, né? Sai agora em dezembro. E as 3 primeiras edições vão formar... A capa vai formar uma ilustração só, né? Mostrando todo mundo que vai estar nos Vingadores, assim. É uma cena meio... de uma perspectiva forçada. É meio estranho, assim, porque na esquerda eles vão estar andando, mas à direita já estão pulando pra fora do helicarrier, assim, e caindo em Nova York e tal. Ele tem uma perspectiva absurda, na verdade. Eu não tinha entendido, eu não sei se você entendeu, se isso tudo é uma capa só ou são 3 opções de capa que no fim você compra as 3 e faz uma? Não, é a Vingadores número 1, 2 e 3. Vão ser as 3 edições que vão fazer a capa. Entendi. E é uma galera, hein? Obviamente, né?
o Capitão América, com o... Como é que chama o cara? O Míssil. A outra que solta fogo, como é que chama? Cacete, como é que ela chama, gente? Qual que você tá falando? Aqui embaixo? Miss Marvel, que agora não vai chamar Miss Marvel mais. Como é que ela Capitã Marvel. Tem um Míssil ali em cima. Capitã Marvel, que na verdade eu acho que... Eu tinha achado que era a Miss Marvel, né? A Warbird. Tem o Capitão América, Wolverine, Hulk... Tem um cara lá no fundo. Você tá vendo um cara lá no fundo? Esse eu ia deixar pro final, porque eu ia te perguntar quem é esse cara. Eu não sei quem ele é, não, cara. Viúva Negra, Thor, o Gavião, o que tá lá só porque é amigo do Capitão América, o Homem de Ferro, Homem-Aranha, coitado, Mulher-Aranha e o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. E tem esse carinha lá atrás, que é só uma sombrinha. Tem um cara pegando fogo aqui atrás do Thor, que eu não sei quem é. Esse é o Mancha Solar, é o brasileiro. Olha só, os mutantes sendo mutantes promovidos cresceram. a Vingadores, hein? Olha só. Finalmente. Não, mas eu acho que já teve outros novos mutantes, né, nos Vingadores. Já? Teve aquele Justiça. Não. Justiça era Novos Guerreiros. Os Novos Guerreiros, que pra mim sempre pareceu que eram os trainees dos Vingadores, né, cara? Pra mim sempre foram. É o programa de estágio dos Vingadores. Os Novos Guerreiros. E aí, além disso, além dos Vingadores, vai ter o Avengers Arena, que também vai lançar em dezembro, que é basicamente Hunger Games com superpoderes, né, cara? Cara, e eu te mostrei que eles estão usando na capa o mesmo layout de um filme, né, que é meio cult, que dizem da onde... Alguns dizem que o Hunger Games meio copiou, outros que é uma inspiração, e a capa também parece ser inspirada nele, que é o Battle Royale. Que é um filme japonês cult, né? Battle Royale. E basicamente é essa a premissa. Quem conhece Battle Royale ou conhece Hunger Games já entendeu. Eles vão pegar assim, os Thunderbolts. Não, os Thunderbolts não. Quem que é que vai ser? Deixa eu ver aqui. Os Runaways, a Avengers Academy, Darkhawk, assim, uma galera, uma criançada basicamente, com superpoderes, são atirados numa ilha deserta chamada Murder World. E aí eles têm que fazer um combate até a morte, onde apenas um sobreviverá. Tipo, isso aí. E sei lá. Aí a capa da primeira já tem duas pessoas riscadas, tipo, vão morrer, como se a gente fosse cair nessa. Quem tá fazendo é um cara que eu nunca ouvi falar, cara. Dennis Hopeless. Que nome horrível. Cara, a capa eu abri pra ver e não tenho... Eu acho que eu não conheço um personagem aqui. Olha, a capa, obviamente, apesar do pessoal tá falando... Eu vi um comentário no Facebook falando, pô, que plágio horrível do Battle Royale. A capa é obviamente uma homenagem a Battle Royale. Os caras estão usando o uniforme, cara, com símbolozinho e tal. Obviamente é uma homenagem, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu conheço o Runaways, né? Mas eu não tô reconhecendo ninguém aqui. Só a X-23 aqui. Tem o dinossauro ali, meio escondido, né? Tem? Ali, ó, o garotinho. Os fugitivos são esses? Isso. Runaways, aí sim. Tem a X-23. Aí eu conheço aqui a Mico, conheço o cara, o dinossauro tá meio aqui atrás, né? Meio... A X-23 tá bem na frente, é a segunda da direita pra esquerda. Então tem uma... O resto meio que... Tem o Zé Caveira lá atrás, não sei quem é. Bom, é isso aí. Faz parte do Marvel Now, né? Tipo, Marvel Now está sem criatividade. Ou não, talvez seja fantástico. Eu vou te falar o seguinte, cara. Isso é algo que normalmente é bom, sabia? Essas coisas normalmente acabam saindo bem. Como Runaways, por exemplo, saiu, muito bom. Você leu Runaways, não? Sim, eu li os primeiros números. Eu gostei pra caramba, achei muito legal. Assim que saiu. E isso tem cara que vai ser bacana também. Tem uma carinha assim, tô confiando. Então é escrito por Dennis Hopeless, que eu não conheço. O crédito dele aqui inclui X-Men Season 1. E o artista é o Kev Walker, que tava nos Thunderbolts. Que é um bom desenhista. É um bom desenhista. Eu gosto do traço dele. Eu gosto desse traço assim, que ele não é caricato, mas também não é realista. É meio... Você vê que o cara tem claramente influência de mangá, né? Mas não a ponto de você ver que o cara cresceu desenhando mangá. Eu gosto esse estilo do nanquim fininho, do traço fininho, assim. Eu gosto exatamente disso. Quando você tem essa referência, mas você não tá fazendo mangá. Porque
porque eu não gosto do resultado final do mangá. Não gosto, entendeu? Uhum. Por favor, me xinguem, mas me respeitem, na minha opinião. Não gosto. Agora, quando tem essa pequena referência, né, esse estilo, esse pouquinho, por exemplo, os cabelos do pessoal desenhado aqui, o jeito que as pessoas estão se comunicando não verbalmente, né, caramba, a expressão facial e tudo isso tem um pouco de mangá, né? Tem um pouco puxado aí. E isso eu acho maneiro pra caramba. É isso aí. Então, com essa... Vai ser interessante. Vamos ver as resenhas assim que saírem. Então, acho que vamos encerrar por aqui, né? Acho que não tem mais nenhuma notícia relevante. Vamos ver se semana que vem nós voltamos. Vamos ver se essa sexta-feira marca o retorno do... Nossa, estão derrubando a revista na loja de gibi aqui, ó. Passando no avião pra derrubar o gibi e fazer hit the stores. E vamos ver se a gente volta o ritmo então, né, cara? Voltar depois... Ninguém vai mudar mais, né? Você não vai mudar não, né? Não vou não. Tá, então chega de mudança e vamos começar a voltar a gravar esse negócio na sexta-feira regularmente pra sair no sábado. Os ouvintes andaram reclamando que a gente tinha sumido. Que bom. É bom isso, né? Olha só. Pior quanto some, olha, dizem, graças a Deus. 10 minutos atrás o Márcio me escreve no Skype aqui. Opa, agora é tarde, Márcio, já gravamos. Até semana que vem, Vitor. Falou. Tchau. Inclusive, a minha leitura de Stephen King é interessante, porque um dos meus irmãos é muito fã de Stephen King. E eu comecei a ler pegando os livros dele. Tipo assim, irmão, tem uma época que você mora na mesma casa, né? Tem um período da sua vida em que você mora na mesma casa que seu irmão. Aí é fácil pegar as coisas deles pra usar, assim. Então eu peguei ele lia assim, comprava, pegava emprestado e tal, então eu acabava lendo junto, assim, eu tava sempre 1 ou 2 livros atrás dele, do Stephen King. Porque ele apareceu lá em casa de Stephen King, eu falei assim, olha que interessante, ele pegou o Cemitério Maldito, que ele foi reeditado como O Cemitério. Teve uma época que teve uma editora que relançou todos os livros de Stephen King com capa dura, aquele meio, sabe assim, a capa padronizada que você pode colocar todos eles na estante, eles ficam parecendo uma coleçãozinha assim, agora não lembro a editora que foi. E aí o Pet Sematary, ele já tinha saído no Brasil como Cemitério Maldito, depois Cemitério de Animais, e aí saiu como O Cemitério. Aí eu li, e meu irmão me perguntou assim, e aí, você gostou? Eu falei, não sei se eu gostei. Ele escreve bem pra caramba, Stephen King escreve bem pra caramba, assim, ele é um escritor pop. Na época eu tava acabando de ler, o que eu tinha lido na época? Eu sei que eu tava lendo alguma coisa, tipo assim, algum clássico, alguma Ernest Hemingway, alguma porra assim. Então foi um choque, tipo, né, Stephen King, que ele, os caras xingam, seu filho da puta, que não sei o quê, vai comer, sabe, tipo assim, a gente moderna falando, né? E ele escreve... a gente como se fala hoje, né? E ele é econômico nas palavras, entendeu? Ele não é muito rebuscado. Eu falei, não sei se eu gostei. Então ele tá bom, assim que eu acabar de ler esse outro que eu tô lendo aqui, você lê. Aí ele me passou, ele acabou de ler, pegou outro, aí eu fui ler A Maldição do Cigano. Li e acabei de ler, ele perguntou, e aí, gostou? Eu falei, não sei. E nisso foi... eu li uns 5... Até hoje você não sabe se gostou ou se gosta. Olha, a lógica dita que eu gosto de Stephen King, porque assim, eu li 6 livros dele, e uma vez, muitos anos depois, meu irmão me perguntou assim, e aí, você tá lendo Stephen King? Você gostou? Porque aí eu parei de ler, eu li a Torre Negra, eu li o primeiro, gostei pra cacete do primeiro, e li o segundo e queria me enforcar, assim, de tanto que tá detestando, até que eu não li o terceiro. Você leu o Game of Thrones? Você tá acompanhando o Game of Thrones? O livro? Não. Eu tive um pouco dessa sensação aí com esse cara. Viu? Os 3 primeiros livros eu li, achei o máximo e, cara, no 4º livro eu tive vontade de pedir meu dinheiro de volta, mano. Cara, eu não consegui terminar o livro. Eu sempre passo pra minha irmã. Ela não conseguiu terminar o livro de tão saco que é, mano. Tão sacal. Mas aí ela se forçou agora a terminar. Ela falou, me forcei a terminar. E no fim diz que o próximo livro parece ser melhor, sei lá. Mas, cara, mesma coisa. Nossa. E então, o Stephen King, eu tive uma certa pinima com ele, porque eu vi os filmes primeiro do que conheci Stephen King escrevendo. E aí, nos filmes, pelo menos, as coisas se constroem tão bem, o suspense se constrói tão bem,
e no final é sempre um monstro, entendeu? Aí eu sempre fiquei naquela, ai, cara, qual vai ser o monstro dessa vez? O It, porra, era um monstro. O outro lá, a Hora da Zona Morta, eram uns bichos que comiam o tempo. Ai, cara, putz. Aí eu fiquei naquela, pô, as coisas que podiam ser um negócio mais legal, né? Tipo, podia ser um pouco sobrenatural. É claro que é o estilo dele, né? Mas podia ter um resultado mais sobrenatural. Aí isso por causa não, era sempre um monstro, um bicho extraplanar, extradimensional. É meio um pouco Lovecraft, talvez, entendeu? Mas ele não te deixa esperando isso. Lovecraft meio que você já tá esperando aquilo, né? As coisas são apresentadas dessa maneira. No Stephen King, nos filmes, tá? Tô falando filme. Nos filmes não, as coisas são apresentadas como se fossem um evento sobrenatural e no fim é uma aranha telepática, sabe? Eu comecei a ler pelo caminho certo, então, porque eu li o Cemitério Maldito, que já apresenta o monstro, entre aspas, são aqueles... no começo, né, que ele enterra o gato volta demoníaco, enterra o filho volta demoníaco, enterra a mulher volta demoníaca. A Maldição do Cigano não tem monstro, é um cara que se fudeu lá, porque ele quase atropelou um cigano. O Christine é o que representa o carro, que tá endemoniado o carro. Tem um plot twist no final, mas enfim. E o... Qual foi que mais que eu li dele? A Zona Morta eu li também. Faltando mais um que eu li que não tinha monstro no final. Qual que era? Agora me deu um branco. Quando você estava falando, eu estava lembrando. Agora não lembro qual foi. Mas enfim. Eu sei que a gente está indo por um caminho completamente fora do assunto, mas aquele seriado Dead Zone era baseado nesse filme, no Stephen King? Baseado no livro, sim. O personagem era o mesmo. A história acaba, como era uma série, tinha que prosseguir, né? A história era bem diferente, mas assim... O que eles pegaram? Pegaram a premissa do personagem. Pegaram o personagem que encostava na pessoa e descobriu quando ele ia morrer. Como ele ia morrer, né? Basicamente o mesmo personagem. Então, e aí, depois de ler 5, 6 livros, que meu irmão me perguntou, e aí, você já descobriu se você gosta? O cara falou, eu já li 6 livros, não sei se eu gosto. Aí eu parei e pensei no que eu falei, pera um pouquinho, eu já li 6 livros do cara, eu acho que eu gosto, né? Tem uma antologia de contos dele, chama Nada Eventual, que eu gosto muito. É uma série foi o livro que me fez gostar de conto. Porque ele inicia o livro te explicando o que é um conto. E um conto não é um livro curto. Ele tem uma estrutura completamente própria, assim, sabe? Então eu gostei bastante. Adoro aquilo lá. De vez em quando eu vou lá e leio. É historinha de terror que você lê numa noite, assim, antes de dormir, sabe? Eu gostei muito. Mas o Game of Thrones, né? O Chronicles of Ice and Fire, eu quase comecei a ler, porque eu achei que era uma trilogia. Sem brincadeira, faltou pouco pra eu comprar o primeiro. Aí eu descobri que não era uma trilogia, que era uma série ongoing, assim. Ela tava, como é que fala? Harry Potter, 7 livros. Diz ele, né? Eu não sei se vai acabar. Quando tava pra ser o quarto, tava pra ser o quinto, porque o Harry Potter a gente sempre soube que ia ser 7 livros, que são 7 anos que ele fica na escola, né? Dos 11 aos 17. Quando eu fui comprar, que eu descobri, pera um pouquinho, George R.R. Martin não acabou de escrever. Ainda tá no quarto, no quinto, coisa assim. Então eu pensei, ele não me pega. Porque o Robert Jordan me enganou com o Wheel of Time. Que o desgraçado morreu sem acabar de contar a história, né? Então essas séries que não acabam nunca não me pegam mais não, cara. Ainda mais épico de fantasia. Porque eu adoro fantasia, mas épico de fantasia é tudo igual. São todos, você leu um, você leu todos. É que nem novela da Globo. Filme da Disney tem um roteiro. A Disney só muda os personagens. Mesma coisa. Mas vamos voltar aqui então. Tá, a última coisa que eu quero falar. Cara, por falar em eu ter indicado lá o Rebirth e o Márcio, você ter comprado e ter achado horrível, eu comprei um que eu não sei se você chegou a indicar. Aquela trilogia do Forgotten Realms, do Drizzt. De livro? Isso. Cara, eu achei muito ruim, cara. O Salvatore, ele não tem meio termo. Ou você adora ou você detesta, sabe? Porque ele narra a moda caralho, né? Vambora. E Drizzt entrou, puxou a espada e arrancou a cabeça. Depois ele cisma de fazer a coisa devagarzinho. Depois ele... Pô, cara, é muito louco. O Salvatore pra mim é filme de sessão da tarde, assim. Eu adoro, porque é uma literatura que literatura que eu não tenho que pensar muito, sabe? É você ver filme de Kung Fu, isso. Talvez se eu tivesse lido mais jovem, eu acho que eu teria curtido pra caceta, sacou? Caraca, o Drizzt é muito foda, sacou? Isso mesmo. Acho que seria mais assim. Quando eu não tô afim de ler nada muito complexo, eu pego um Salvatore pra ler. Geralmente da história do Drizzt. Bom, vamos lá então voltar. Outra coisa que tá saindo em novembro 6 quilômetros pra trás, né?
Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não. Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.